que parecia ser só mais uma polêmica do meio gospel, como tantas lutas que acontecem todos os dias, na verdade se tornou algo muito maior, foi para além do que se imaginava. Eu estou falando, claro, da polêmica envolvendo o pastor Lucinho Barreto, aquele pastor da Igreja Batista Lagoinha, que na semana passada viralizou um vídeo dele durante uma pregação em que ele diz questões bem íntimas, bem pessoais da sua família e de como ele tratava a sua filha. Segundo ele, ele chegou a beijar na boca da filha com o intuito de que, quando encontrasse com o primeiro namorado dela, ele pudesse dizer que ele não era o primeiro, porque o primeiro tinha sido ele, o primeiro a beijá-la, claro. E também o pastor disse que cantava a filha, como por exemplo, "Ai, se eu te pego", quando ela passava. Coisas assim absurdas de se ouvir de um homem, de um pai, mas também, e talvez fique até pior, vindo de um pastor, de um líder religioso. E tudo isso somado ao fato de que essa fala aconteceu em um evento em que ele ministrava, segundo ele, para mais de 1.000 homens que estavam assistindo a ministração nesse dia na Lagoinha, ouvindo as suas instruções. Então, ele estava instruindo os homens a como tratar a sua família, como tratar as suas filhas, e aí, nesse meio, ele contou esse breve testemunho de como ele se relacionava com a sua filha. Isso acabou gerando enorme repercussão no dia mesmo que o corte, que o trecho viralizou, mas não se imaginava que ia tão longe. A própria filha fez um vídeo, a gente assistiu aqui na semana passada, o vídeo em que ela sai em defesa do pai, diz que nunca foi abusada, que nunca foi vítima de nada nesse sentido. Ela até exagera um pouco, diz coisas que não estavam sendo noticiadas, como por exemplo, ela diz que quem estava divulgando estava dizendo que ele tinha dado beijo de língua nela, o que não é verdade, ninguém nunca chegou a cogitar isso, mas ela, em sua defesa, falou isso. O vídeo foi compartilhado pelo Instagram do Lucinho, só que a coisa tomou uma proporção tão grande que o próprio Lucinho teve que se manifestar. E aí ele gravou um vídeo dentro do banheiro do avião para falar sobre esse caso. Como nós não vimos ainda, pelo menos não nesse canal, o vídeo da fala do Lucinho, a gente vai colocar para você assistir. Daqui a pouquinho eu volto então para a gente dar sequência, porque também, além da fala dele, nós vamos ver um vídeo em que a esposa dele também tem que sair em defesa, para tentar amenizar a situação. Vamos ver o vídeo agora do Lucinho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui sobre o vídeo que saiu recentemente, onde eu estava pregando para homens e eu fiz um comentário a respeito da minha filha. Aquele vídeo, havia 1.000 homens, era uma reunião de homens, e eu estava falando para eles da necessidade de levantar a autoestima dos filhos, que hoje têm sido muito atacados nessa área. E eu fiz um comentário brincalhão. Quem me conhece no estilo de pregação sabe como é que eu sou. Eu brinco, eu faço uma pregação sempre leve, alegre, mas agora estão pegando e tirando do contexto. E o que eu quis dizer ali é que eu dei um beijo inocente, um beijo puro na minha filha, com o intuito de levantar a autoestima dela. E não foi nada além disso. Eu odeio com paixão tudo que tem a ver com pedofilia, com abuso infantil. Acho que criança não namora. E eu estou aqui gravando esse vídeo dentro de um avião. Eu passei o último dia pregando, mas eu entrei aqui no avião, no banheiro do avião, para gravar esse vídeo, para dizer para você que, se você ficou entristecido com o que eu falei, eu te peço perdão, mas estão tirando do contexto o que eu falei ali. E a única coisa que eu quis dizer é que nós pais temos que amar e cuidar e beijar e abraçar nossos filhos e dizer o quanto eles são maravilhosos. E o resultado deu certo. Minha filha se tornou uma mulher maravilhosa, me deu um netinho lindo. Então eu queria pedir a você que você orasse por mim. A gente que fala muito, muitas vezes está exposto a falar alguma coisa que choca, que é errada, ainda mais eu, que brinco tanto, que transmito o evangelho de uma forma muito alegre. Mas eu queria que você soubesse desse meu posicionamento, acalmasse seu coração, abençoasse minha vida e a minha casa, porque nós estamos em paz. Deus te abençoe muito. Bom, é isso. Ele chega a pedir desculpas, mas num tom até meio irônico, digamos assim,
não é bem uma desculpa, né? Na prática ele não reconhece que errou, ele só tenta apaziguar a situação. Na cabeça dele não tem erro nenhum, não tem problema nenhum em ele dizer durante o evento que beijou na boca da filha e que dizia coisas como "mas se eu te pego" com a garota. Bom, lamento, porque se ele tivesse reconhecido que exagerou no que falou, talvez não resolvesse o problema, mas seria meio caminho andado, né? Dentro desse contexto religioso, eu acho que amenizaria um pouco do impacto, pelo menos para os seus seguidores, que neste momento estão divididos talvez em 3 partes. Você tem alguns mais, eu vou dizer até radicais, ao tentar defendê-lo, dizendo que ele tem uma índole intocável, que eu tenho uma família linda, maravilhosa, e que tudo foi tirado do contexto. São pessoas maldosas que estão tentando prejudicá-lo, que não vê razão nenhuma para todo esse burburinho que ele e aquela coisa toda. O próprio André Valadão, pastores de Alagoinha e famosos do meio gospel fizeram diversos comentários nesse vídeo mesmo que a gente acabou de ver, a publicação do Lucinho, dizendo que na verdade estão com ele, conte conosco, você é um exemplo de pai, um exemplo de líder. Como sempre, o sistema protegendo o sistema, isso não é surpresa, né? Nenhuma. Quando se soube que a Flor de Lis tinha participado, tramado a morte do esposo do pastor Anderson do Carmo, ninguém disse nada, né? Quando o Anderson do Carmo morreu, muita gente defendeu a Flor de Lis. Não defendeu, mas saiu. Não seria nesse tempo, né? Muita gente se solidarizou com a viúva de um pastor morto, né? Assassinado. Quando descobriu-se a participação da Flor de Lis, a imensa maioria do meio gospel apagou as postagens que tinha feito em solidariedade à Flor de Lis. Muitas cantoras, muitos cantores, muitos pastores apagaram as publicações, mas nenhum deles, se fizeram, foram muito poucos, eu confesso que eu não ouvi, tiveram a audácia, a coragem, né, de criticá-la, de repudiar o que ela fez. Silêncio total. E agora você tem um monte de cantor famoso, um monte de pastor famoso defendendo a fala do pastor Lucinho Barreto, uma fala completamente absurda, e eu tenho a mais absoluta certeza que talvez 99% dos pastores e artistas que estão comentando em defesa dele não concordam com o que ele falou. Não concordam de forma nenhuma com o que ele falou, mas como o sistema é forçado a proteger o sistema, eles estão defendendo, né, Lucinho. Como eu disse, esse caso parecia ser só mais uma polêmica do meio gospel, mas não foi. Ele acabou crescendo, a mídia nacional publicou, Folha de São Paulo, né, UOL, Metrópolis, G1, Fuxico Gospel, todo mundo publicando esse assunto. E o que acontece é que a Polícia Civil de Belo Horizonte, de Minas Gerais, vai investigar, já anunciou que está investigando esse caso, assim como lembra que eu falei no vídeo anterior sobre esse assunto. Eu disse, nesse momento, provavelmente as autoridades estão se debruçando sobre essas falas, e a gente vai ouvir novidades em breve, e acabou que tá aí, a polícia está investigando. Quando a polícia anuncia que está investigando o caso, aí você vê que a coisa é mais séria, né? Que o buraco é mais embaixo, como se imaginava. E a esposa do pastor Lucinho, ela também se vê na situação em que ela precisa defender o marido, né? Tem que defender o pão de cada dia. Imagina se isso cresce a ponto de, sei lá, virar uma coisa maior. Talvez prisão não, eu acredito piamente, até falei no vídeo anterior, que o Lucinho, não sei, eu acredito que não há qualquer tipo de abuso da parte dele para com a filha. Não imagino que ele seja isso, que aparenta ser, né, que tenha cometido esse crime. Eu acho que foi mais uma fala infeliz, uma fala infeliz da parte dele. Lembrei, deixa eu só concluir. Cara, eu fui falando e esqueci. 3 tipos de pessoas, né? Eu falei a primeira que está se esforçando ao extremo para defendê-lo, e segundo, você tem aquelas pessoas que reconhecem, estou voltando aqui ao assunto, são aquelas pessoas que gostam do Lucinho, o defendem, mas dizem, bom, nesse ponto ele exagerou, ele falou demais, não era para ter falado isso, falou muita besteira. Talvez seja eu, né, nesse ponto aí, eu acho que me encaixe nesse quesito, né? Eu acho que ele não abusou da filha, não abusaria jamais,
mas falou muita bobagem. Esse é o problema do altar hoje em dia. Os caras se sentem à vontade para falar o que querem. E o terceiro ponto, para finalizar, são aqueles que eles são radicalmente contra e que dizem não, que ele é abusador, que cometeu crime. Tem, né, os radicais também nessa outra extrema, né, esse outro lado mais extremo, digamos assim. Tem o extremista que diz que não é nada, que ele é bobagem, mas também tem aqueles mais radicais. E no meio tem os moderados. Eu acho que eu fico nesse moderado aí. Eu acho que ele não abusou, mas não abusou, não abusa, não abusaria jamais. Mas falou bobagem, não precisava ter falado aquilo, né, de forma nenhuma. Mas voltando para a gente concluir a parte da esposa. A esposa fez um vídeo e ela teve que sair em defesa do esposo, óbvio, né? Só que, cara, preste atenção no que ela falou. Eu acho que ela só fez piorar a situação, porque ela falou bolhufas nenhuma que justificasse aquilo, até porque eu disse no vídeo anterior, não tem nada que justifique ele falar que fez ou até fazer aquilo que ele disse que fez. Não tem contexto que justifique. A filha defendeu o pai, não chegou a pôr um fim no assunto, porque não resolve, não justifica. O próprio Lucinho saiu em defesa dele mesmo, mas também não conseguiu convencer, e a própria esposa saiu em defesa do marido. E piorou a situação, confirmou tudo que as pessoas estavam imaginando e não teve argumento, porque ele não vai encontrar nenhum argumento que seja capaz de justificar ou injustificável, né? Justificar esse tipo de comportamento. Vamos ver a fala dela. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu tenho a honra e a alegria de ser casada com o pastor Cílio. Meu marido e eu somos pastores de jovens e adolescentes há mais de 30 anos. E ele está sendo acusado de algo que não é verdade. E eu, como esposa, vim aqui dar o meu posicionamento para vocês. Certa vez aconteceu algo que foi uma experiência muito forte para mim e para ele. Conhecíamos uma moça que estava sendo abusada pelo seu pai. Então, o que nós fizemos? Nós cuidamos dessa moça, tanto emocionalmente como espiritualmente, e também alugamos um apartamento para essa moça que morava com o seu pai, para que os abusos acabassem. Cuidamos dela em todas as áreas. E aí, inclusive, a irmã dessa moça também, que passava por uma situação delicada, foi morar com ela. Cuidamos. Enfim, ficaram ali algum tempo, né, anos, e por fim, cuidamos delas. Elas saíram e não nos avisou nada. Só sei que no final das contas, a imobiliária nos procurou falando que o valor para a gente poder pagar, porque fomos os fiadores delas, foram R$30 mil. E eu e meu marido pagamos essa dívida, para a glória de Deus. Fomos responsáveis por elas, espiritualmente, emocionalmente e também na proteção e financeiramente. Então, eu como esposa, eu vim aqui dar o meu posicionamento. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. Um marido que cuida de mim, um marido que cuida da Mimi, cuida da Mimi, do Davi, cuida do Jojo, Netinho, do Moisés. Somos uma família que amamos a Deus. E quando ele falou que ele deu aquele beijinho na Mimi, foi um beijo que eu estava na frente dele, não teve nada de maldade, eu estava ali, eu vi. Meu marido é um homem íntegro, um homem correto. Juntos, o desejo do nosso coração é amar a Deus, somos uma família sacerdotal. Então, vim aqui falar para vocês, o inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Então, toda mentira, toda calúnia, tudo que está se levantando contra o meu marido, as redes sociais, as fofocas, as acusações, é tudo uma mentira. Tudo uma mentira, não existe nada disso. Meu marido é um pai maravilhoso que cuida e tem cuidado dos nossos filhos de uma forma maravilhosa. E ele merece ser honrado por mim, como esposa dele, porque estamos há mais de 30 anos nessa caminhada linda, como família, amando a Deus, servindo a Deus. Então aqui eu vim falar para vocês que nós lutamos juntos por todo mal, todo tipo de abuso. Isso não existe, isso é uma mentira que se levantou contra nós, contra a vida do meu marido, mas nós estamos firmados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. E vamos ser juntos cada vez mais longos. Bom, nessa altura do campeonato, a gente só pode imaginar
que eles estão realmente preocupados com o que pode sair dessa investigação. Será que vai ser alguma coisa a mais do que se imagina? Eu acredito que não. Se sair é surpresa, se for algo sério, mais grave, é uma surpresa, mas eu quero reforçar que eu não coloco a mão no fogo, essas mãozinhas aqui, por seu ninguém. Ninguém, nem por mim mesmo, nem por mim. Então vamos acompanhar, vamos esperar o desenrolar dos fatos. A polícia deve, nos próximos dias, publicar alguma coisa, se manifestar sobre isso, e eu acredito que vai arquivar qualquer coisa que tenha acontecido, mas vamos aguardar. Como eu disse, não posso colocar a mão no fogo por ninguém. Agora eu quero ouvir o seu comentário, né? Quero ouvir você, o que você pensa disso? Você acha que ele deveria ser penalizado de alguma forma, mesmo que não preso, né? Mas pelo que ele falou, o que você pensa dessa fala? Qual a sua opinião? Me deixa saber, é só você comentar aqui embaixo nos comentários. Deixa a tua opinião. Se você puder, deixa o teu joinha, isso ajuda demais no nosso vídeo. E se inscreve no nosso canal, se você não é inscrito por aqui ainda, se inscreve e ativa a notificação. E aí quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Tchau!